Olá você, mais uma vez aqui comigo, Luciane Sartori, e hoje, não é, o nosso vídeo vai falar sobre o quê? Sobre a profissão autor. Sim, profissão autor. Quem eu chamei aqui? Fernando Pestana. Se você não conhece, vai conhecer agora, e você vai ver que é uma pessoa show de bola, certo? É assim que eu acho legal definir o Fernando. Então, olha só, colega, parceiro, amigo de profissão também, não é? E a gente vai hoje falar sobre a profissão autor pelo seguinte, porque o Fernando, ele tem um livro muito bacana de português, mas eu vou deixar para ele os detalhes que ele tem para contar para nós todos aqui, combinado? E aí, Fernando, tudo bem? Eu não gosto de E chamar de aí, Luciane? teste, combina com ele, inclusive. E aí, Sartori, tudo tranquilo com você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Gente, sabe onde ele mora hoje em dia? Portugal. Ele também pode falar um pouquinho sobre isso para a gente. Vai lá, Fernando, dá para a gente a letra, como diz o povo. Vamos falar, vamos falar para eles por que você escolheu Portugal, por que você escolheu o livro, que o nosso foco hoje é falar sobre autoria, tá? É disso que a gente vai falar. Mas fofocas fazem bem para a gente também. Então vai, conta tudo, não esconda nada de nós, vai lá. Maravilha. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Luciane, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência Prazer é com meu. você e com a galera aí do seu canal. Bom, é o seguinte, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernando Pestana, sou professor de língua portuguesa e autor do livro, está aqui, Ah lá. A Gramática para Concursos Públicos. É um livro que fez muito sucesso e ainda está fazendo, graças a Deus, afinal de contas, todo mundo tem que pagar boleto, né? E, cara, assim, foi um livro que mudou a minha vida, simplesmente mudou. É papo de sair da água para o vinho. Então, eu tenho muito a agradecer aquele insight que eu tive num determinado momento de eu preciso escrever uma gramática. E esse momento aconteceu, Luciane, quando eu trabalhava para um curso em videoaulas e um curso em PDF. Então, eu trabalhava para dois cursos diferentes, um com videoaulas e o outro em PDF. Só que eu sempre fui uma pessoa assim, um pouco preguiçosa, sabe? Mas é aquela preguiça boa, aquela preguiça no sentido assim, eu preciso Mas, fazer alguma coisa para trabalhar menos e ter mais qualidade de vida. certo. Sabe, aquele foco de mirar na rede de frente para a praia. Então, esse foi o Sim. meu foco. Só que para você fazer isso, não tem como trabalhar manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, em 3 lugares diferentes. Eu Você tem que sei. pensar em alguma maneira de simplificar esse caminho, ou de chegar a um caminho mais rápido. E a única maneira que eu encontrei dentro da minha profissão foi escrever um livro. O que eu sei? Eu sei o que eu ensino, que é gramática da língua portuguesa. Então, por que não transpor esse conhecimento para um livro, né? Para o texto impresso? Por que não? E aí, eu não pensei 2 vezes. Eu tive esse insight, era madrugada, olha que curioso, era madrugada, eu estava preparando um material em PDF, já era para ter entregado o material tipo meia-noite e era 1 hora da manhã. Eu estava ali finalizando o material, a minha esposa atrás, assim, dormindo, eu só com aquela luzinha do notebook escrevendo e tal, para entregar a tempo. Já tinha passado tempo, mas vamos lá, né, para entregar. E surgiu a ideia. Assim que eu terminei, surgiu a ideia. Eu parei, encostei assim na cadeira e pensei: até quando eu vou fazer isso? Até quando eu vou trabalhar até 1 hora da manhã, produzindo, 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 produzindo? E aí tive a sacada. Por que não produzir logo tudo de uma vez Para e você. para mim? É, porque essa que é a diferença. Exatamente. É, Exatamente eu isso. vou falar para você uma coisa, o Peste, que é assim, aqui no canal a gente tem os vídeos de motivação, a gente também tem os vídeos de atualidades e assuntos polêmicos, que é para ajudar você em redação, se você precisar, se for o seu caso. Então, assista a esses vídeos, eles são muito legais. E uma coisa que a gente vem incentivando bastante é justamente de a pessoa empreender,
né? E também a gente vem falando muito sobre a valorização do professor, porque nós aqui, nós dois somos professores de português em essência, não é? E isso que ele está falando de a gente trabalhar manhã, tarde e noite, gente, é por causa dos boletos, tá? Porque senão a gente trabalharia menos. Mas a questão é que a profissão ela vai exigindo, ela vai exigindo. E à medida que as oportunidades vão aparecendo de emprego, não vou nem chamar de emprego, mas de serviço mesmo, que é isso que nós fazemos, a gente não tem emprego, a gente tem serviço por causa da veia, não é? De trabalho que a gente escolheu, que é trabalhar essencialmente com concurso público, porque é assim que a gente atua. Então, o que acontece? A gente trabalha demais, 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 né? E o que acontece é que chega uma hora que acontece isso, mas fala assim, tá bom, eu vou trabalhar assim até que idade, porque a gente também não dá conta. Mas aí a gente vem falando muito aqui no canal sobre a valorização do professor, sabe, pensando, eu quis aproveitar isso. Porque se a gente tivesse a valorização do professor, ele não teria passado por isso, talvez ele não tivesse escrito o livro, tem uma vantagem, né? Mas talvez sim, justamente por ter tempo, talvez até tivesse feito mais cedo, a gente não sabe, mas a questão é, quanto menos serviço, mais a gente pode produzir, tanto para o nosso bem, quanto para o bem para aquele que vai receber o material dele. Porque o material dele é muito rico, né? É um material de pesquisa que, para quem quer prestar prova e ter conhecimento do que ele vai enfrentar numa prova como a de um concurso público, que não é prova, de modo geral, fácil, não, né? Tem algumas que a gente questiona, mas, de modo geral, não são provas fáceis, nem simples. Então, a gente estuda constantemente para poder dar essa aula. E a gente estuda, inclusive, as provas. Então, imagine o tamanho do serviço, que você tem que estudar a prova, tem que estudar o conteúdo. Língua portuguesa não é assim, todo mundo fala igual, cada um fala de um jeito, né? E o Pestana, agora eu vou falar, excelente pesquisador, né? O mais legal, gente, é uma fofoca. É que assim, Peste, você lembra de onde que vem isso aqui? Você já viu isso? Ele fala, peraí. Ele fala assim, tem o autor tal, porque no capítulo tal, o homem parece uma enciclopédia. Eu acho isso muito engraçado. Porque eu gravo as coisas, de alguns autores eu lembro, de outros eu adquiri aquele conhecimento e passa a ser conhecimento meu, que é adquirido. Eu não lembro qual é o autor. Ele lembra o autor, ele lembra. Aí, senão ele vai, peraí, ele vai lá no livrinho, procura a página. Acho Isso aí legal. tem uma história por trás. É. O porquê disso. Porque eu, na verdade, estudei, à medida que eu vou precisando, eu consulto e acabou. Eu não fico decorando ou gravando de onde que eu tirei. Mas isso também tem uma questão de a gente ser assim ou não, ou também porque o livro tenha exigido de você essa pesquisa e você citar. Porque quando a gente cita, a pessoa fala assim, ah, tá bom, ele não inventou, né? Como se a gente inventasse. Que, aliás, né, Peste, vamos falar, não tem aluno que fala assim para você assim, tem certeza que é isso mesmo? Você já ouviu essa pergunta em aula? Ah, muito, cara, muito, muitas vezes. Até hoje, até hoje. Eles perguntam. Eu falo, não, eu juro para você que desde a primeira vez que alguém me perguntou isso, Peste, eu respondi assim, não tenho a menor certeza, mas vai anotando que funciona. Não tenho certeza, mas anota. Aí o povo começa a rir, né? Eu falo, Pode gente, se eu crer. ficar inventando isso aqui, eu tô na roça, né? Como diz o povo, porque o que me credencia é ensinar a pessoa a saber o certo e o errado para poder responder as questões, porque uma prova de concurso define a vida da pessoa. É Define, a gente verdade. não é uma brincadeira isso, né? Mesmo a sala de aula, quando a gente dá aula para curso regular, não é uma brincadeira, né? Sem Você não dúvida. pode ir lá e falar o que você acha. Você tem que falar Sim. o que você tem certeza. Então, eu acho engraçado quando a pessoa pergunta, mas o Pestana dá referência e tudo. Conta a história, Fernando. Então, cara, você falou de duas coisas aí. Cara, é muito carioca, né? Galera, eu Ué, sou mas você carioca, é? tá? Então dá um desconto. Cara, e eu vou te falar uma coisa. Eu tô há 3 anos aqui em Portugal e eu não peguei sotaque nenhum. Eu tava conversando com uma amiga minha que foi minha aluna, hoje ela é advogada e tal, não sei o quê. E ela falando comigo pelo Zap e tal, ela falou, Pestana, você é mais carioca que eu e você tá há 3 anos em Portugal. Teu chiado é muito forte, não sei o Continua quê, né? carioca. Não, cara, é suburbano, né? Pô, é suburbano de Irajá, não tem como. Tá na veia aqui. Bom, você falou duas coisas interessantes sobre a questão de você, por exemplo, pô, até quando eu vou fazer isso? Pô, eu vou ficar velhinho, dando aula amanhã, tarde, noite, tal, não sei o quê. Esse foi um ponto que eu quero comentar. O outro ponto foi, quando é que surgiu esse teu estilo, né? Foi mais ou menos assim que você falou? Como é que surgiu esse teu estilo de saber as referências todas e tal? Então, eu vou mencionar essas duas coisas. A primeira coisa, eu estava na sala dos professores de um curso grande no Rio de Janeiro. Eu era novato
e só tinha, cara, gente sinistra na sala dos professores. E aí, eu, novato, eu só ouvia. Eu só aprendia com o que eles falavam. Defina pra gente o que é gente sinistra. Cara, gente sinistra, gente pica das galáxias. Vai ter que cortar, né? Não, é isso aí mesmo. Galera, ou seja, gente muito sábia, muito experiente, com mais de 40 anos de carreira. E eu, novato, tinha, sei lá, 5 anos de carreira, e eu só ouvia o que os caras tinham a dizer. Mas eu notava uma coisa neles, ô Luciane. Todos eles tinham diabetes, pressão alta, problema de pulmão, problema de não sei o quê. Todos eles muito novos, 60 anos de idade, a faixa de idade deles, só que todos com problemas sérios de saúde. Eu pensei assim, tive outro momento de epifania, né? Sim. Eu olhei para eles e falei assim, poxa, eu não quero daqui a, sei lá, 40 anos estar nas mesmas condições desses meus colegas de profissão. Alguns amigos se tornaram mestres, inclusive. Eu não quero estar assim. Então, eu tenho que pensar numa maneira de, dentro da minha profissão, ganhar um pouco mais para trabalhar um pouco menos e ter mais tempo para ter qualidade de vida. Porque, Sim. cara, assim, a gente é marido, a gente é filho, a gente é cunhado, a gente é genro, a gente é professor, a gente tem que cuidar da nossa saúde fazendo atividade física, a gente tem que cuidar do nosso intelecto, porque senão a gente fica defasado. Ou seja, o indivíduo não é uma coisa só. A gente tem uma árvore, né? 1000 galhos, assim, e a gente desempenha 1000 funções. Então, essa era uma preocupação profissional. E é por isso que eu comecei a buscar outros caminhos dentro da minha profissão. Trabalhar com videoaula, PDF, e depois, já trabalhando com videoaula e PDF, que eu tive essa sacada do até quando. Ou seja, o até quando está sempre na minha cabeça. Até quando? Quer ver uma coisa que eu fico me perguntando? Eu tenho a minha gramática. Hoje, minha gramática é a mais vendida do Brasil e vende muito mesmo, e graças a Deus continue vendendo. Mas, daqui a um ano, pode vir um outro autor, uma outra autora, escrever uma gramática muito melhor. E aí? E aí, a minha deixa de vender tanto para vender menos. A minha vida, eu moro em Portugal, o euro está 6 por 1, afinal de contas, eu tenho que pagar boleto, como todo mundo. Como é que eu vou fazer? Então, eu tenho sempre a preocupação de atualizar o meu material, de pensar o meu material. Esse é um ponto. O segundo ponto é sobre as referências. Isso, cara, eu aprendi dando aula para turmas pré-militares. Por quê? Porque, diferentemente do concurso público, você sabe bem disso, que os editais não têm referência bibliográfica, são raros os editais que apresentam referência bibliográfica. Sim. Mas, em concursos pré-militares, a maioria dos editais tem referências bibliográficas. Então, é o Celso Cunha, é o Segala, é o Bechara, é o Sacconi, é o Ulisses Infante, é o Pasquale Cipro Neto, é fulano, ciclano, beltrano. E aí, eu ficava pensando assim, bom, se o aluno me perguntar a visão do gramático tal, mas se ele me perguntar do gramático tal, do gramático tal, do gramático tal. Então, foi uma escola para mim, a dar aula para a galera pré-militar. Por quê? Porque eles perguntavam tudo, Luciano. Eles trabalhavam assim, com a gramática aberta. Professor, isso aí que o senhor falou não está de acordo com o que diz o Celso Cunha. Aí eu falei, calma, mas o que eu acabei de falar está de acordo com o Segala, que também é da sua banca. Dá uma olhada no edital. Inclusive, caiu uma questão no ano passado que foi baseada na visão do Segala e não do Celso Cunha. Então, tipo, começou a brincadeira aí. Essa coisa de usar o argumento de autoridade dos gramáticos. Porque nós, Luciane, somos professores. Mas os gramáticos mesmo, os caras que são fera pra caramba, que deixaram um legado, que estão com os nomes lá no estrelato, no meio acadêmico, são eles. Esses nomes, por exemplo, que eu mencionei. Então, eu nunca falava assim, eu acho que. Não, o fulano diz isso. Porque Mas aí é você evitar o problema, né? finaliza. Exatamente. Você encerra o assunto. Cara, não tem por que te questionar mais. Então, é mais ou menos isso. Não sei se faltou alguma coisa de mencionar. Não, eu acho Fique à que é isso vontade mesmo. para perguntar. Acontece que é aquilo que a gente falou. Aluno sempre pergunta, tem certeza do que você está falando, né? Então,
Mas para o concurso público a gente brinca. Fala, não, a gente brinca e todo mundo leva na boa. Porque as pessoas, de modo geral, não assistem aula com o livro de gramática aberto. É É que a área verdade. militar é uma outra situação, né? Então, virou um vício isso, né? Virou um vício de você Virou. gravar onde que está. Não, eu nunca tive esse vício, não. Mas que eu acho interessante, eu acho. Não, porque o fulano fala tal coisa. Deixa eu esclarecer uma coisa para o pessoal. Por que o PEST fala de videoaula e ele fala de PDF? Porque há pessoas que não sabem do que a gente está falando quando a gente fala em PDF, tá? Então, vamos Ah, esclarecer. Vamos esclarecer. Porque assim, ó, quando a gente trabalha com o concurso público, a gente tem que ter uma visão, claro, do conhecimento do qual a gente vai trabalhar, que no caso aqui é língua portuguesa, gramática, especialmente gramática. E depois que você tem esse conhecimento, que você vai trabalhar com um aluno na sala de aula, você também tem que saber como que a banca organizadora da prova do concurso atua nas perguntas, por causa disso que ele acabou de falar, que é o que tem na área militar. Porque, gente, todo mundo acha que português é uma coisa só, que a gramática é uma coisa só. Aí, quando a gente vai dar aula, né, tem os donos dos cursos que contratam a gente, falam assim, mas por que você tem que dar aula para turma de polícia e depois você tem que dar outro curso para quem vai fazer prova, por exemplo, para tribunal, né? A gente fala assim, porque é um pouco diferente. Os conceitos são até os mesmos, mas a maneira de a questão vir e algumas respostas ficam diferenciadas. E as pessoas não acreditam, porque elas acham que português é uma coisa só. Então, é disso que ele falou para a gente aqui, que existem divergências entre um autor e outro. Então, ser professor de português é uma arte. Porque é verdade, é verdade. quem comanda é o povo que, como ele diz, são os pesquisadores, os autores que a gente tem renomados, e a gente tem que seguir a cartilha deles. Só que cada um tem uma cartilha assim, que diferente um pouquinho da outra. Claro que a base é a mesma, o raciocínio é o mesmo, os conceitos são os mesmos que eu acabei de falar. Conceitos, sim. Mas existem algumas coisas que mudam. Esse aqui dá uma visão, esse aqui dá outra, e a prova. O cara que faz a prova, ele muda conforme a vontade dele, entendeu? Até porque os examinadores não são sempre os mesmos. A banca pode Verdade. ser a mesma, mas muda o cara que faz a prova. Aí é um inferno. E a gente tem que estar sempre... E a gente tem que resolver prova também. Não adianta a gente falar assim, eu vou só estudar. Nosso estudo significa pesquisar, significa avaliar a prova, não é isso, Peste? Sem dúvida, Dar a exatamente. prova e saber como é que aquela banca pergunta. E às vezes você fala assim, mas é essa banca que pergunta assim, tem aluno que questiona a gente, fala assim, tá bom, amigo, tem hora que eu desisto. Fala assim, responde como você quiser. Pô, né? Se o que eu tô falando não vai funcionar, responde como você quer. Aí, quando ele fala de... Então, por isso que ele fala que ele tinha que citar os autores, porque o pessoal da carreira militar, segundo o PEST, porque eu nunca dei presencial para esse povo, eles ficam questionando como é que um autor Questionam falando... muito, muito. É, Eles é, questionam muito, gostam de perguntar. Agora, uma coisa que eu queria comentar, Luciane, que eu acho que é muito importante comentar, é, por exemplo, você abriu aqui a entrevista falando sobre a profissão autor. E é. eu sou professor de português e sou um autor de gramática. Digamos assim, eu acho que hoje, por escrever mais do que dar aulas normalmente, eu sou mais autor de fato do que um professor. Mas, quando me perguntam qual é a sua profissão, sou Professor, professor de português e, aí vem em segundo lugar, autor de autor. gramática, tá, tá, tá. Que é a Mas, história da cara, sua vida, né? muita gente pensa assim, mas então foi fácil, você simplesmente escreveu uma gramática, É, é, né? Eu é, parei minha vida e fui escrever uma gramática. fácil, super fácil. Não é assim, né? Não, que era justamente o que eu ia falar em sequência. Eu só queria explicar para o Pronto. pessoal que não sabe do que a gente está falando dessa por causa que o autor fala isso, o autor fala aquilo. As pessoas acham que português é uma coisa só. E o outro Sim. esclarecimento é o PDF, tá? O que é o PDF? De uma forma simples, é assim. Aquilo que o professor explica na sala de aula, porque a gente, quando vai explicar para concurso público, a gente não pega o livro e fala assim, abre na página tal. A gente vai para a lousa, certo? Ou hoje a gente vai para o material, porque é tudo digital, né? Você vai para o seu tablet ali, e ali você vai passando a teoria para o aluno e vai explicando. Então, você não tem um livro para seguir, é você. Você é o livro, não é? Só que da sua maneira de explicar. Então, por isso, acaba sendo bastante original. Cada um tem a sua forma de explicar os conceitos. Muito bem. Então, quando você faz o PDF, você, no lugar de estar em sala de aula explicando, você vai lá digitar.
Isso. É super fácil. Nossa, eu já fiz o material de PDF. Meu Deus do Cara, dá um céu. trabalho. O que é Dá um aquilo? Não, eu trabalho. achei que a sua ideia de transformar, no final das contas, é isso que você fez. Você transformou o PDF em livro, não é? Isso aí. É É. isso aí. Essa sua ideia, eu tive essa ideia e não fiz. Não fiz. Eu continuei manhã, tarde e noite, não é? E ele fez. O que eu acho muito legal. Só que ainda ele tem essa coisa de ficar citando os autores que eu acho sensacional. Então é isso, exatamente isso que eu ia falar agora para você citar para o público. Que o seu livro ele nasceu exatamente desse conceito de PDF. Ou eu estou enganada? Isso é perfeito, é isso mesmo. Eu saquei na linguagem do curso em PDF que aquilo era o futuro da comunicação escrita. Ou seja, aquela linguagem solta, aquela interlocução, aquela conversa, aquela coisa de você ensinar o formal, mas de um modo informal, usando gírias e tudo mais, para que a leitura fosse leve, para Sim, que o cara conseguisse compreender todas aquelas teorias chatas, mas de uma maneira leve, de uma maneira conversativa. Então, quando eu decidi escrever minha gramática, eu abandonei tudo, tudo. Eu estava trabalhando, na época eu ganhava um bom salário e eu larguei tudo para escrever. Por quê? Porque eu pensei assim, se eu não fizer isso agora, eu vou trabalhar manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, ad eterno. Por sim, mais que eu ganhe bem, eu vou trabalhar muito. Mas eu posso trabalhar menos, ganhar igual ou mais, ter mais tempo para cuidar de mim e, cara, escolher outras possibilidades da vida, porque a sim, vida é muito curta. E aí eu pensei assim, bom, e se eu transferisse essa linguagem do PDF para uma gramática? Aí eu pensei assim na hora, isso de madrugada, 1 hora da manhã. Eu pensei assim, porra, mas escrever uma gramática, tem tanta gramática aí, por que eu vou escrever mais uma? É daí que surgiu o nome da minha gramática, a gramática para concursos públicos. Porque eu não queria mais uma gramática no mercado, eu queria que o meu livro fosse você. a gramática para concursos públicos, fosse um livro que se destacasse Sim, dentre as gramáticas. Só que, cara, para você escrever um livro à altura de um título desse, você tem que estudar que nem um louco para você conseguir traduzir aquela verdade do título para o conteúdo do livro. Então, aí eu pensei em seguida, bom, o que eu vou fazer para conseguir executar isso? Eu preciso saber o que as pessoas querem de uma gramática. E aí eu fiquei, durante um tempo, pesquisando. No total foram 2 anos, assim, né? Em média foram 2 anos entre pergunta, processo, escrita, pesquisa, tá. Mas assim, 2 anos intensos, intensos. Larguei o trabalho, minha mulher quase me largou, coitada de mim, porque, porque, cara, eu fiquei que nem um maluco escrevendo. Eu não dava atenção para mim. Eu não queria tomar banho, eu não queria comer. Sabe, quando você entra assim de sim. cabeça numa parada e você simplesmente esquece o mundo, deixei a barba crescer, o cabelo crescer, eu não queria fazer nada. Eu só queria acordar, escrever. Aí ela vinha trazer lanchinho para mim depois de 3 meses brigando comigo, que ela não entendeu por que eu larguei tudo. Imagina, você ganha X, aí você passa a ganhar menos 5x. Pô, a tua mulher não entende isso. Ou se fosse o teu caso, teu marido não entenderia isso. Pô, tu é maluca, tu largou um trabalho, você ganhava X, para ganhar menos 5x. Por que você está fazendo isso? E aí eu dizia a ela, não, calma, vai valer a pena e tal. E ela demorou a compreender isso. Mas quando ela compreendeu, foi a melhor pessoa do mundo na minha vida. Fazia massagenzinha, levava suquinho, lanchinho, cuidava de mim. Ou seja, ela demorou para entender, mas quando entendeu, foi perfeito. Aí, cara, parece que o livro fluiu mais ainda. Porque se você tem uma pessoa do seu lado te apoiando, te ajudando, entendendo, andando com você no mesmo caminho, na mesma estrada tortuosa, tudo fica mais fácil, né? Sim. Então, foi lindo. E aí, cara, eu comecei a escrever loucamente. Comprei várias gramáticas, fiz uma análise entre elas, perguntei a todos os alunos e professores o que uma gramática teria que ter
para ser considerada a melhor gramática, e fui anotando, uma pesquisa de campo mesmo. E tudo que eu recolhi de opiniões, eu coloquei na minha gramática. O que eu comparei de todas as gramáticas e julguei como bom, eu, obviamente, aproveitei, porque a gente nunca joga fora o que é bom. Nunca. Sim. É a mesma coisa eu falar assim, Dom Quixote, um livro que foi escrito há, sei lá, 500 anos atrás, estou chutando aqui, não sei quantos anos foi, mas 150 anos atrás, os livros hoje são muito melhores. Não, cara, você vai escrever livros inspirados no Dom Quixote, porque Sim. ao longo do tempo ele se provou um clássico. E um clássico significa um livro atemporal, de tão bom que ele é. Então, eu peguei, obviamente, coisas boas de outros gramáticos para colocar na minha gramática. Então, foi uma junção de clássico com modernidade. E aí deu samba, a parada funcionou e, graças a Deus, o livro tá vendendo bem, fluindo, e eu estou conseguindo pagar as minhas contas. Coisa boa, coisa boa. Mas essa questão de a gente pensar até quando, ela é muito importante, porque é um ciclo de vida mesmo, né, Peste? Você falou de a gente descartar o que é ruim. Essa é uma filosofia. Isso que você falou agora tem um conceito filosófico, até de vida. Porque a gente nunca, para a gente viver o que a gente vive hoje, a gente teve sim que sair do antigo, avaliar o antigo, pegar o que ele tem que serve para manter, descartar o que não serve para continuar a vida. Né? Então, isso daí é para tudo na vida, né? É para tudo. Então, é muito importante até de a gente ter esse conceito. E o mais legal é que tudo isso que ele está falando para a gente, a respeito do livro dele e da maneira de ele pensar, ajuda muito a gente a entender que a gente tem que buscar aquilo que a gente tem vontade de fazer. E, de fato, eu convidei o Fernando Pestana para falar da profissão de autoria, até por causa desse sentido de que você pode ter a profissão que você quiser, mas se um dia você decide escolher um livro, eu não falo que a gente tem que escolher um livro, ter um filho e plantar uma árvore, porque você se tornar autor, basta ter a inspiração. Não importa o que motiva. No caso dele, o que motivou trabalhar menos. Ok, mas foi uma coisa que ajudou muito, que trouxe para ele um auxílio, porque atingiu o objetivo dele, mas que também ajuda muita gente, porque, de fato, entender um livro de gramática não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Até porque o livro de gramática mesmo, gente, ele não é didático, né, Peste? É verdade, os livros clássicos não são. Não. Eu sempre falo, às vezes vão vem pedir referência para mim, eu já vou avisando. Né? Eu passo dele como referência também. Mas eu sempre aviso para você quer ler tal autor, você lê. Só que saiba que se você ler esse outro, vai ser muito mais simples. Por exemplo, o Segala tem uma linguagem bem mais simples. Bem mais simples. Do que outros, para falar a verdade. Do que outros. E às vezes a pessoa acha que ela tem que ler a gramática pica das galáxias, que aquilo vai resolver a vida dela em prova. E é bem o contrário isso, é bem o contrário. Né? Eu acho engraçado isso, quando a pessoa leva muito a ferro e fogo, não sai um bom resultado. Por isso eu acho muito pertinente essa sua história. E motivadora, né? Porque se algum de nós aqui quer se tornar autor, né, tem essa proposta. Porque, no final das contas, é uma questão de você ter objetivo. Mas eu entendo você, viu? Porque eu não fiz um livro como o Fernando, eu sou coautora acho que de 4. Mas essa coautoria faz você ter um limite de páginas e você não precisa ser criativo, você só está passando informação ali. Não é o caso do livro dele, é uma outra proposta completamente diferente. Ali é vade-mecum, né? Então é uma síntese, um compilado que a gente passa informação. E as gramáticas, elas são assim. Por isso o diferencial do livro dele, porque não é informativo, né? Não é informativo, não é só para passar a informação, ele traz para quem quer entender como funciona, para quem quer ter bom resultado. É assim, é uma aula colocada, é um curso colocado no livro, porque, afinal de contas, você vai ter lá as visões dos gramáticos, mas o mais importante nem é isso, honestamente. O mais importante é que a linguagem é simples e faz você entender. Muita coisa de memorização, né, Peste? Que eu adoro quando você fala, decora a tabela de conjunção, porque eu sempre falei isso na minha vida, decora esse negócio. Porque tem questão que você vai responder olhando para a conjunção, você nem lê o texto. Não precisa. Pois é, cara, exatamente isso. Isso é muito verdade.
Eu fiz até um aplicativo chamado Decore as Conjunções. Porque eu pensei assim, Luciane, eu não trabalho para um curso específico, eu trabalho para mim. Depois de ter feito a minha gramática, eu montei o meu site e pensei assim, como é que eu vou continuar divulgando o meu trabalho? Só que Sim. de uma maneira permanente, como o meu livro, né? O livro é uma coisa permanente. Eu vou morrer, o livro vai continuar. Isso Pode ser aí. que ele não seja mais publicado, mas em tese, se ele continuar atendendo a necessidade da galera, ele vai continuar sendo, né, publicado. Aí eu pensei assim, como é que eu faço para compartilhar o meu conhecimento e deixar o meu conhecimento à disposição das pessoas? Bom, estamos no século 21, tecnologia, celular na mão. Cara, a gente acorda com o celular na mão, a gente vive o dia inteiro com o celular na mão, a gente dorme com o celular na mão. É incrível. O celular é uma parte do nosso corpo. Quando ele não está perto da gente, já fica um incômodo. Essa é a geração em que eu vivo. Então, eu pensei assim, eu preciso passar o que eu sei por meio de aplicativos. Por quê? Porque você baixa o aplicativo pelo celular e usa. Então, eu fiz 4 aplicativos. O primeiro aplicativo tem uma história engraçada. Ele se chama Regência Verbal para Concursos. É um mini dicionário com 80 verbos, que são os verbos que mais caem em questões de regência verbal, e tem lá as suas regências, né? Aqueles verbos mais comuns, assistir e tal, enfim. Mas a história dele é engraçada. Eu estava assim, numa segunda, terceira lua de mel com a minha esposa, em Aracaju, Sergipe, e estava lá curtindo e tal, não sei o quê. Só que, de novo, o celular é um vício, né? Então, à noite, ela já estava dormindo, e eu só durmo de madrugada, estava lá zapeando, Facebook, não sei o quê, tá. Na época, acho que nem tinha Instagram, ou se tinha, não era uma febre como é hoje. E um aluno me perguntou, Pestana, qual a regência do verbo tal? Porra, são mais de 11 mil verbos, amigão. Não tem como saber a regência de todos eles. São mais de 11 mil. E a maioria deles tem mais de um sentido, mais de uma regência. Então, multiplica isso, por 5. Vamos botar aí 50 mil regências diferentes, não sei. Aí eu pensei assim, porra, a pior coisa que tem, Luciane, é o professor não dar a resposta para o aluno quando ele pergunta, né? A gente fica incomodado com isso. A Sim. gente quer dar resposta para o aluno para mostrar, que a gente sabe, é estudioso, e 2, porque a gente quer ajudar o aluno Sim. a conseguir resolver a questão e ser feliz. Aí É. eu falei, pô, cara, não sei, porque eu tô de férias, meu livro está em casa, papapá, não sei o quê. E aí fui procurar aplicativo de regência verbal. E não tem, Não não tem. tinha na época. Aí eu pensei, pô, se não tem, eu vou inventar. E aí, pum, veio a ideia. Foi o primeiro. Aí depois, cara, é que nem tatuagem, né? Faz uma vez, vai fazer outras e outras e outras. Aí, eu não tenho tatuagem, mas eu falo isso porque eu já ouvi várias entrevistas de quem tem tatuagem que faz uma, depois quer fazer outra e outra e outra e outra. Normalmente é assim, né? Pelo que dizem. Bom, aí eu fiz. Depois do Regência Verbal para Concursos, eu fiz o aplicativo chamado Mister Crase, que é um game de crase. Esse eu fiz pensando na galera do Enem, na molecada. Tipo assim, eu lembro que eu dava aula para molecada de colégio naval, Sim. EPICAR, moleques novos, assim, estudiosos, mas quando eles estavam no intervalo, eles estavam no joguinho. Aí eu pensei, porra, por que eu não faço um joguinho, só que de crase? Que é um assunto desafiador, e aí eu vou misturar as duas coisas, um game com crase e pum, eu fiz. Um aplicativo chamado Mister Crase. O primeiro aplicativo custou R$ 750, foi barato. O segundo aplicativo custou R$ 4.500, já foi um pouco mais caro. Mas não interessa, eu fiz o aplicativo. O terceiro aplicativo foi o Decore as Conjunções, você estava falando de conjunções. Também é um gamezinho, é tipo um quiz, chamado Decore as Conjunções. E o quarto aplicativo eu fiz agora, há pouco, tem 1 ano, com alguns amigos que fazem parte de um grupo específico no WhatsApp. Professor Noslen, professor Arnaldo, professor Neto, professor Fabrício Dutra, Willer Lira, que é um aplicativo chamado, e o JJ, aplicativo chamado 365 Dias de Português. Como é que é isso? Você abre o aplicativo e todo dia tem uma dica de português em vídeo. Então a gente grava um vídeo de até 2 minutos, dando uma dica de português de algum assunto. Então todo dia você tem uma dica de português. Então
São esses 4 aplicativos. Foi a maneira que eu encontrei de continuar mantendo o meu nome ativo no mercado. Então, o cara tem o meu aplicativo, o cara tem o meu livro, o cara tem o meu site, o cara tem o meu Instagram, o cara tem o meu Facebook, o cara tem o WhatsApp. Pronto. Porque eu não trabalho para um curso específico, então eu tenho que trabalhar o meu nome, a minha marca. Tá certo. E quando dá, ele dá uma aulinha. Quando é possível, ele dá uma aulinha. Aí de vez em quando ele dá um pulo no Brasil. E de vez em quando a gente faz um aulão do grupo do Bigode, quando reúnem vários professores de português, a gente vai lá Era dar para um fazer aulão. em março, né, cara? E aí essa Covid aí maldita não deixou a gente fazer. Olha, eu vou te falar, atrapalhou tudo nessa Tudo. vida. Tudo. Mas vamos ver, porque a gente pode pensar mais para frente de uma forma diferente, né? Outras coisas aconteceram. Por exemplo, esse canal surgiu porque eu estava aqui na minha casa. Não saio mais. Eu comecei a fazer conteúdo na internet, no YouTube. Eu falei, olha, eu vou fazer para o pessoal que está procurando uma profissão, para pesquisar como é que é. Você viu como que nasceu a autoria dele? Então, é o tal negócio. É a questão do propósito, né? Quando a gente tem um propósito, por qualquer que seja o motivo, cada um com a sua motivação. No caso dele, você já sabe qual é. E se for o seu caso, quer ser um autor, que motivação eu tenho? Você já sabe. No mínimo, é para uma satisfação pessoal. No mínimo, né? Só que a gente tem que levar a sério. Então, quando ele fala que ele enlouqueceu, mas que ele pesquisou, é porque ele queria uma coisa consistente, que fosse séria e que desse resultado. Pense nisso você também. Tem de pesquisar, né, Fernando? Tem que pesquisar. Não tem jeito, cara. Quando a gente se propõe a fazer algo bom, não existe outra maneira do resultado ser bom se você não der o sangue, se você não mergulhar, se você não tiver paixão por aquilo. Isso vale para qualquer área da vida, em qualquer coisa que você faça. Pode fritar um ovo. Se você não colocar ali concentração, se você não colocar ali vontade de fazer algo que seja melhor do que antes, ou qualquer outra coisa, para servir um jantar, por exemplo. Você chama os amigos, você faz um jantar. Cara, você passa a noite anterior calculando os ingredientes. No dia, você acorda 3 horas antes para fazer a parada, com calma e tal. E você quer o elogio. Você quer que as pessoas leiam você. Você quer que as pessoas vejam você. Você quer ser notado no mundo. Isso faz parte. Não é questão de vaidade, isso é questão de realização pessoal, de saber que você serve para alguma coisa no mundo. Como o você pessoal não está diz, tem aqui que à fazer toa. com amor, né? Exatamente. É isso. Tem que ter amor naquilo que você faz. E é isso. Gente, foi muito legal conversar com o Petsana. Ah, que pena, tá acabando. Mas é isso aí. Está encerrando aqui a nossa informação para você, que você conheceu agora o Pestana. Conheceu também como é escrever um livro. Você viu que não é fácil, você viu o tempo que levou, mas é como ele disse, já que você quer fazer, faça bem feito, faça com vontade, com foco, com propósito, que a coisa vai acontecer. Tá certo? Pestana, foi um grande prazer conversar com você. Foi ótima a nossa conversa, mas infelizmente a gente tem de ir. Não esquece de se inscrever no nosso canal, acionar o nosso sininho lá para você sempre receber um vídeo novo. Tá certo? Beijo para você. Beijão, obrigado. Beijo para vocês todos. Até mais.